familiar, muito conhecido. Todos nós aqui já ouvimos falar acerca da providência que chegou na casa desta viúva. Mas quando eu mergulhei um pouquinho a mais sobre esse texto, eu pude entender a importância de um chamado, a importância de uma obediência à voz da liderança, à voz de Deus. Quando nós mergulhamos no texto e nas entrelinhas, nós vemos que no 38º ano em que Asa ele estava reinando sobre o reino do sul, sendo Judá, no reino do norte, sendo Israel, um novo rei foi empossado. E esse rei, ele se chama Acabe. E Acabe, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Acabe, ele reinou por Israel por um período de 22 anos. E durante os 22 anos em que Acabe reinou, ele só fez aquilo que aborrecia, que desagradava ao Senhor. A começar quando ele toma uma mulher da terra de Israel, uma mulher chamada Jezabel, das terras de Sidom, e ele toma ela como esposa. E Jezabel, como todos nós aqui conhecemos, ela vem para a terra de Israel, só que ela não vem sozinha. Ela traz consigo a sua crença, ela traz consigo o seu modo de pensar, suas ideias, a sua cultura, a sua religião, e ela traz também 400 profetas de Azira e 450 profetas de Baal. Em um todo são 850 profetas que eles propagam sobre deuses pagãos. Eles anunciam falsas ideias, falsas profecias, falsas promessas de que esses deuses chamados Baal e Azira iria fazer com que a nação crescesse, que a nação prosperasse, quando na verdade não é nada disso. Baal, segundo a crença, eles acreditavam que controlava a chuva, que controlava os céus, e Azira que controlava a fertilidade, que controlava e dava crescimento na colheita no campo. Então esses 850 profetas, junto com Jezabel, junto com Acabe, eles vão ali tomando uma grande proporção de espaço em meio à religião, em meio à política, em meio ao governo, aonde a nação de Israel, que outrora tinha uma identidade, que outrora ela era reconhecida como nação eleita, como sacerdócio real, aonde tinha a presença de Deus como prioridade, aonde tinha a presença de Deus como tudo que eles precisavam, agora está voltado mais para uma falsa e uma superficial adoração. Os templos, eles estão cheios, mas eles estão cheios por causa de Baal e por causa de Azira. Esses profetas, eles estão entrando dentro das sinagogas, eles estão entrando dentro das cidades, dentro dos vilarejos, e eles estão ganhando espaço, enquanto a verdadeira adoração a Deus, ela vem chegando à beira da extinção. Israel está vivendo uma decadência espiritual muito grande. Israel está vivendo uma apostasia espiritual, e nós chegamos a ver na teologia que é a maior, e por que não dizer aquela que mais intensa, aquela que mais danificou Israel, a apostasia, a frieza, a falta da presença, a falta da adoração, é o marco que Israel está vivendo. Israel está vivendo um momento muito difícil, não se tem mais adoração, não se tem mais louvores a Deus, ninguém mais menciona o nome do Senhor. Os templos, eles estão ficando cada vez mais voltados a Baal, voltados a Azira, e não se tem mais. Só que em meio a esse caos, em meio a essa frieza, em meio a essa apostasia, surgiu um homem da terra de um vilarejo muito pequeno, muito simples, e esse homem, ele não se conforma com o que ele está vendo, com o que ele está vivendo. Esse homem, ele tem o Senhor como prioridade, e o seu nome diz tudo. O seu nome, o significado dele na tradução é: o Senhor é o meu Deus, e somente a Ele eu devo adorar. Esse homem tem por nome de ser Elias. E Elias, ele se depara com esse momento que a nação está vivendo, e ele não aceita esse momento. Elias, então, ele se posiciona, ele se levanta, e quando Elias se posiciona, ele vai em direção ao palácio, e ele vai falar com o rei. Tem alguém me ouvindo aqui? Dê glória a Deus para me saber. Isso, preste atenção, rapidinho. Então ele se direciona e ele vai falar com o rei. Quando Elias ele chega para falar com o rei,
ele tem total liberdade para poder expressar uma palavra ao rei. E a palavra que ele libera, ele diz: ora, rei, vive o Senhor Deus, cuja presença e a face eu estou, que não vai haver chuva e não vai haver orvalho, segundo a minha palavra. Elias, ele simplesmente libera uma palavra de juízo, uma palavra de sentença, uma palavra dizendo que não vai ter chuva e não vai ter orvalho, segundo a palavra dele, a autoridade dele. Na verdade, o que Elias ele está fazendo, ele está desafiando o rei. Elias ele está desafiando o rei a acreditar e a ver qual é o verdadeiro Deus mesmo. Se eles acreditam que Baal controla a chuva, que Azira ela dá crescimento na colheita, e ele está dizendo que não vai ter chuva e não vai ter orvalho, ele está pondo uma prova. Se o Deus ao qual os seus profetas profetizam é o verdadeiro, então a minha palavra não vai se cumprir, Elvis. Mas se eu estou diante da presença do Deus verdadeiro, não vai ter chuva e não vai ter orvalho. Elias ele está pondo um desafio. Só que a Bíblia é muito intrigante, porque quando a gente mergulha e a gente vê do capítulo 1 do livro dos reis até o capítulo de número 17, se você folhear, se você ler, você vai ver que em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus chamando Elias para falar com o rei Acabe. Em nenhum momento você vai ver Deus separando Elias para ser um profeta, para profetizar no momento da decadência espiritual de Israel. Em nenhum momento você vai ver Elias sendo vocacionado para trazer um chacoalhão em Israel. Mas você vai ver no capítulo 17, no verso 1, Elias vendo uma necessidade. E ele se levantando por essa necessidade e profetizando. Elias ele vê a necessidade e ele profetiza. Elias vê a necessidade e ele se prontifica. E só depois que Elias profetiza, dizendo que não vai ter chuva, dizendo que não vai ter orvalho, é que então o texto vai dizer: e então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: desce para o riacho de Querite, que eu tenho provido corvos para te sustentar. Você pode levantar uma de suas mãos para cima? Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, uma palavra direcionada ao teu coração. Pastor Henrique, qual é a palavra? A palavra é: quando a gente se levanta pela obra de Deus, Deus se levanta para falar conosco. Quando a gente vê a necessidade na obra de Deus, Deus se levanta para dar direcionamento para a nossa vida. Eu vim para ser boca de Deus na vida de alguém nesta noite. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a partir de hoje, Deus vai dar direcionamento na tua empresa, Deus vai dar direcionamento no teu ministério, Deus vai dar direcionamento na tua família. Pastor, e o que eu preciso? Somente estar aonde Deus quer que você esteja, porque quando a gente está na onde Deus quer que onde Ele quer que a gente esteja, Ele fala, Ele direciona, Ele prepara, Ele abre, Ele cuida, Ele prospera, Ele manda providência. É só a gente estar. Alguém já está comigo aí? Oh, aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Elias, ele está vivendo algo muito intrigante. O Senhor está dizendo: eu já preparei corvos para te sustentar. O Senhor está dizendo: eu já preparei algo para cuidar de você. Você não pegou. Vou melhorar isso aqui. Todas as vezes que eu olho para a obra do Senhor, que eu olho para a casa do Senhor, todas as vezes que eu sinto a necessidade de contribuir, de ofertar, de dizimar, todas as vezes que eu sinto a necessidade de servir uma água, de tirar uma foto, de ficar de pé, todas as vezes que eu sinto uma necessidade de vir a um ensaio, de abrir o jejum, de abrir uma oração, todas as vezes que eu vejo uma necessidade de servir a Deus, de não ficar no comodismo, mas de me posicionar
posicionar, o céu também se posiciona. O céu também se posiciona. Já tem 5 pessoas com a mão levantada e eu vou profetizar. Você não vai precisar perguntar como você vai chegar, aonde você vai chegar, como você vai ter, de que maneira você vai conseguir. Deus está dizendo na minha boca para alguém agora: vai, porque já que está na minha brecha, já que está na onde eu quero que você esteja, já está tudo preparado, já está tudo preparado. Eu estou profetizando para alguém que acredita: haverá uma porta de escape em meio ao deserto, haverá uma porta de escape, de providência em meio à sequidão. Haverá uma porta de escape. A gente trabalha muito com aquilo que a gente vê. Deus, ele trabalha naquilo que a gente não vê. A gente gosta de alcançar aquilo que a gente toca. E Deus gosta de trabalhar com aquilo que não está no nosso alcance. Pastor, o que você está dizendo? Elias, ele está no palácio, falando com a elite, falando com o rei. E Deus está dizendo: desce para o Querite, que eu tenho provido corvos para te sustentar. Pastor, o que você está dizendo? Elias está na nata, na elite, no nível mais top que você pode imaginar. E Deus está dizendo: desce para o riacho, atrás das montanhas, no meio do vale, que é de lá que vai ter a providência. Mas Senhor, eu estou no palácio. E o Senhor está dizendo: desce para o Querite, que é de lá que eu tenho providência. Mas Senhor, no palácio eu tenho contato, no palácio eu tenho acesso, no palácio eu tenho conhecimento. Só é eu mandar um WhatsApp, é só eu ligar para alguém, é só eu chamar alguém. Mas Deus está dizendo na minha boca: o que eu quero fazer na sua história não é através de recursos humanos. O que eu quero fazer na tua história é através do recurso do céu. Então esteja pronto para às vezes sair do lugar de visibilidade, de um lugar de status, e descer para um lugar do anonimato, para um lugar escondido, para um lugar que às vezes não tem reconhecimento, para um lugar que às vezes não tem aplausos, para um lugar que às vezes não tem ninguém para lhe ajudar. É de lá que o próprio Deus está dizendo: quem cuida da tua casa sou eu, quem cuida da tua família sou eu, quem cuida do teu ministério sou eu. Não. Eu vim para profetizar para alguém aqui. Levante as 2 mãos para cima. Já que é para receber, receba com gosto. Como pastor, Deus está dizendo: quem vai cuidar de você não é a situação do governo atual. Quem vai cuidar de você não é a tua finança, não é o banco, não é a empresa. Você não vai depender de recursos humanos. Já que eu estou te direcionando, quem vai cuidar da tua casa, quem vai cuidar da tua empresa, quem vai cuidar do teu ministério é o próprio Deus. Então vai, Elias. Vai, Elias. Vamos falar uma coisa muito séria. A gente não gosta de sair de um lugar de visibilidade, não é verdade, Elvis? E descer para um lugar que a gente vai ficar sozinho, no anonimato. Só que o que a gente precisa entender, tem alguém comigo aí? Uau! O que a gente precisa entender é isso. É melhor estar sozinho na onde Deus quer que a gente esteja, do que estar no palácio e a sua cabeça numa bandeja. Elias desce. Ele vive providência. O corvo traz pão, o corvo traz carne, tem água. Diga comigo, 6 meses. Diga mais forte, 6 meses. É o período que Elias ele fica no Querite. 6 meses o corvo trazendo pão, trazendo carne e tendo água para beber. 6 meses de providência. 6 meses de cuidado de Deus. Só que enquanto Elias vive o cuidado de Deus,
Acabe e Jezabel e os 850 profetas, eles estão vivendo uma crise em Israel. Enquanto Elias tem pão, tem carne, tem água, em Israel os bois estão morrendo. Em Israel os campos estão secos. Em Israel não tem muito mais fonte de água. Só tem água quem tem dinheiro. Só tem água quem tem reserva. Grave isso na sua cabeça. Enquanto Elias tem providência, tem gente que está no palácio, mas está em crise. Elias não está no palácio, mas tem presença. E a presença, alguém já pegou. Vou melhorar isso aqui para ver se alguém está comigo. Você conhece aquele tipo de pessoa que tem casa boa, carro bom, mora no melhor lugar, veste a melhor roupa, mas não tem ainda algo para preencher o vazio que está dentro da alma? Agora você, eu, às vezes, igual a pastora ministrou aqui, a gente tem aquilo que a nossa realidade está impondo. E a gente sabe ser grato naquilo que a realidade está impondo. Mas você acorda de manhã e você tem presença. Você anda no seu carro e você tem presença. Você pega um Uber e você tem presença. Você chega em ambientes que estão transtornados e alguém olha para você e diz: como que pode? Você sorri, você está alegre, você está cheiroso. O que é isso? O que você tem que eu não tenho? Eu tenho uma palavra para alguém. Você pode não ter tudo que Acabe tem no palácio, mas você tem a presença de Deus do Querite. Você tem a presença de Deus. A presença de Deus, ela não está atribuída ao momento que você está vivendo. Não é porque você vive momentos bons que Deus está com você. Há momentos na nossa vida de Querite, há momentos na nossa vida de solidão, mas Deus, Ele continua presente. E eu vou repetir: Deus não está atrelado ao nosso momento. Ele é Deus dos montes, mas é Deus de Querite. Ele é Deus da prosperidade, mas também é Deus da providência. Ele é Deus das grandes portas, mas também é Deus das pequenas oportunidades. Ele é Deus das pequenas empresas, mas também é Deus das grandes empresas. Eu vou profetizar para quem tem glória a Deus para liberar. O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: tá no Querite, mas eu tô contigo. Tá nessa prova, mas eu tô contigo. Tá no anonimato, mas eu tô contigo. A minha presença. A minha presença não anda com você pelo que você tem. É a minha presença que traz o que você precisa. Ele desce para o Querite, ele vive cuidado de Deus. Só que, deixa eu caminhar para o final. O tempo prova toda palavra que vem de Deus. 6 meses, crise em Israel. Jezabel vê Acabe inquieto. Não chove há 6 meses. Não tem orvalho há 6 meses. E aí, pastor Henrique? Jezabel dá uma ordem, reúne os capitões. Eu estou parafraseando para você entender isso. Reúne os capitões, reúne os soldados e diz: precisamos encontrar Elias, o profeta. Pastor, é porque se Elias retirar a palavra que ele liberou, que tirou o sono do meu marido, que é o rei Acabe, já é o suficiente. Mesmo que não chova, mesmo que não tenha orvalho, Elias vai estar no nosso domínio. Então procurem Elias. Olha para mim. Eles vão nos montes, eles descem os vales, entram em vilarejos, procuram em cidades, mas eles não encontram Elias. Eu não vou gritar, eu vou falar devagar, porque quem é espiritual pega rapidinho. Eles não encontram Elias. Pastor, por quê? Você vai entender. Eles procuram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, até que um dia eles estão em cima de uma montanha, próximo ao Querite, e um soldado olha para o seu capitão e diz:
tem um redemoinho de corvos naquela direção, e tem corvo subindo e tem corvo descendo. Tem corvo subindo e tem corvo descendo. Eu encontrei Elias. Ó, capitão, a conversa é o seguinte: 6 meses que não chove, ele não está na cidade, ele não está nos vilarejos, ele morreu de fome, morreu de sede. O ministério de Elias acabou. A gente pode ir até onde estão esses corvos, porque a gente vai encontrar o corpo de Elias lá. Ou a gente volta para a rainha e diz que Elias está morto, acabou. É muito fácil as pessoas olhar para o movimento que está acontecendo na direção do Querite e atribuir esse movimento a um momento de falha, a um momento de queda. É muito fácil as pessoas olhar para o movimento que está acontecendo no Querite e atribuir esse movimento a uma morte, a algo ruim, porque o que está se manifestando no Querite é corvo, e corvo, segundo eles, não é algo tão bom, porque se fosse bom não seria corvo. Então é mais fácil eu pegar aquilo que para mim é insignificante e atribuir para algo ruim, do que eu realmente entender o que está acontecendo no Querite. Pastor, não entendi o que você falou. Eu vou parafrasear para ver se você pega sem gritar. Se for espiritual, vai pegar rapidinho isso aqui, ó. O quê? Enquanto as pessoas te criticam, enquanto as pessoas apontam, enquanto as pessoas falam de você, elas podem até tentar deduzir qual vai ser o seu final, mas o mais importante é o quê? Eles não conseguem entender que a mão de Deus está com você no Querite. Alguém já pegou? A mão de Deus te esconde, a mão de Deus te protege, a mão de Deus te sustenta. Alguém está dizendo acabou, mas Deus está dizendo estou guardando. Alguém está dizendo já era, Deus está dizendo estou guardando. Alguém está dizendo não tem mais jeito, mas Deus está dizendo estou separando para o momento certo. Alguém está dizendo se Deus é na vida dele, se Deus é na vida dela, é para ele aparecer agora, é para ela aparecer agora, mas Deus está dizendo na minha boca, não vai aparecer agora, não vai surgir agora. Pastor, minha empresa tem tudo para ir para frente, meu ministério tem tudo para alavancar, por que não aconteceu ainda? Porque Deus sabe a hora certa de te apresentar. Não é no teu tempo, não é na tua hora, não é no teu momento, é melhor ficar escondido em Deus. Enquanto você está escondido nele, ele te cuida da tua casa. Tem glória a Deus aí? E eu encerro aqui. Pastor, eu sou assembleano, posso? Você me permite? Balança um crente que está do seu lado aí, balança. Ah, irmão, balança, seja. Só por uns minutinhos, seja um assembleano, toque alguém. Isso. Diga para essa pessoa assim: o Querite é temporário. O que Deus vai fazer é maior. Você crê? Você crê? Você crê? É maior. Só que você está disposto? Deus chega para Elias e diz assim: vai para Sarepta, que eu tenho provido lá uma viúva para te sustentar. São 2 coisas improváveis. Quantas? Por quê, pastor? 2 coisas improváveis. Primeiro é viúva. Viúva, naquele tempo, não tinha auxílio emergencial, não tinha aposentadoria, não tinha nada que pudesse dar um respaldo para ela se sustentar. Agora imagina cuidar dela e cuidar de alguém. Segunda coisa improvável, diga assim, terra. A terra de Sarepta. Pastor, por quê? Porque Sarepta é a cidade central de Sidom. Sidom é a cidade natal de Jezabel. Então em Sarepta não tem judeu. Em Sarepta não tem servo de Deus. Em Sarepta está voltado a Baal e a Zira.
Mas Deus está dizendo para Elias assim, ó: vai para Sarepta, que eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Você não pegou? Vou melhorar. Vai para a terra do improvável, que eu vou usar quem você menos espera. Alguém já pegou? Vou repetir. Vai para a terra do improvável, que eu vou usar quem você menos espera, para poder abençoar a sua vida, para poder abençoar a sua história. Eu vou usar quem você menos espera, para poder pôr o pão na mesa, para poder pôr a água no copo. Eu vou usar quem você menos espera, para te dar um teto para você dormir. Pastor, não estou entendendo. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, usa as coisas desprezíveis para aniquilar aquelas que se acham ser o Senhor. O Senhor, Orabaracandarábia. Eu sinto Deus nessa palavra. O Senhor vai preparar o lugar, o Senhor vai preparar o ambiente, o Senhor vai preparar tudo para você. E eu encerro aqui. Eu encerro aqui. Se eu estiver próximo do horário, pastora, me dá um sinal que eu estou sem relógio. Glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Uau. Vamos lá. Ele caminha muito tempo para chegar em Sarepta. E ele chega lá cansado, com fome e com sede. Aí quando ele chega na porta da cidade, ele encontrou uma viúva catando gravetos, e do lado dela tem uma criança. Tem o quê? Uma criança. A criança, ela reflete aquilo que os pais fazem, sim ou não? Então, se a mulher cata graveto, a criança está fazendo o quê? Vocês são inteligentes. Gostei de vocês. A mulher cata graveto, a criança cata o graveto. Catar graveto é estar de cabeça baixa. Catar graveto é catar coisas pequenas, é procurar recurso pequeno. Ela faz isso porque, Elvis, ela faz isso porque ela, segundo a sua cabeça, em meio à crise e o que ela está vivendo, a política, o governo, tudo que ela está vivendo, ela já tem uma dedução. A gente não vai viver muitos dias, a gente vai viver poucos dias. Em casa não tem muita coisa, tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não tem muita coisa. Então vou fazer a minha última refeição com meu filho. Então ela saiu com esse pensamento: vou fazer a última refeição. Só que para mim fazer, eu preciso de graveto para acender o fogo. Eu preciso de recurso para poder fazer a última vez, já que eu vou fazer. E ela sai procurar. Agora, isso aqui me intriga e mexe muito comigo. Se você for espiritual, você vai pegar rapidinho. Quando o profeta encontra com essa mulher na porta da cidade, ele olha para ela e ele pede para ela água. Essa mulher tem água dentro de casa. Vocês lembram que eu falei que em crise só tem água quem tem? Vamos lá, vocês são inteligentes. Só tem água quem tem? Uau. Como que essa mulher que não tem recurso, que vai fazer a última refeição, que não tem auxílio, mas ela tem água dentro de casa. Ela tem algo muito valioso dentro da casa dela. Ela tem algo muito importante dentro da casa dela. Por quê? Porque ele pede água e ela vai buscar água para ele. Mas quando ele pede, me dá de comer, ela simplesmente diz: vejo que tu és um profeta e que você não e que a tua serva não tem senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer a última refeição e acabou. Mas Elias entendeu que ela tem algo muito importante dentro da casa dela. Tem alguém que já pegou isso aqui? Posso falar? Me perdoe da minha simplicidade. O nosso problema às vezes é que a gente não valoriza o que a gente tem dentro de casa e fica procurando soluções fora de casa. Vou melhorar e vou um pouquinho mais fundo. Tem gente que não valoriza a igreja que congrega. E aí fica procurando vídeos na internet para poder satisfazer a necessidade que tem dentro da sua alma.
mas não consegue orar junto com o pastor, com a pastora, não consegue se esforçar, não valoriza o que tem dentro de casa. Mas Deus trouxe um profeta aqui hoje para dizer para alguém: me dá de comer, me dá de beber. E se você disser eu tenho só um pouco, eu vou ser usado para profetizar na vida de alguém. Assim diz o Senhor: o azeite da farinha vai multiplicar, o azeite e a farinha vai multiplicar, o azeite e a farinha vai multiplicar. Pastor, não estou entendendo. Vou liberar a palavra. O que para você é pouco, na mão de Deus vai ser muito. O que para você é o fim, na mão de Deus é a peça fundamental para a multiplicação. O que para você não tem mais jeito, na mão de Deus é o suficiente para Ele sustentar tua casa, sustentar tua família, sustentar tua alma, preencher todo o vazio e fazer algo novo na sua história. Meu tempo acabou. Eu posso só orar, pastor? Posso? Com a permissão da pastora, do pastor Paulo. Fica de pé comigo, por gentileza. Você toca muito. Você está aqui comigo neste culto? Não é em vão você ter vindo aqui hoje. Às vezes nós estamos como essa viúva. Pastor, às vezes a gente está. E não é nem sobre dinheiro que eu falo. Às vezes a nossa alma tem só um pouco de farinha e um pouco de azeite. A gente tem pouca força para caminhar. A gente vive com pouca força para orar, com pouca força para buscar. Há momentos na nossa vida que nós estamos como essa viúva, achando que é o fim, achando que acabou. A gente não vê solução em lugar nenhum. Mas quando a gente decide fazer primeiro para o Senhor, quando a gente decide primeiro colocar no Senhor, o Senhor vai multiplicar. Você pode dizer eu tenho pouca fé. Você pode dizer eu tenho pouca força. Você pode dizer eu não sei orar direito. Você pode dizer eu não sei cantar direito. Mas o Senhor está dizendo: entrega na minha mão que eu vou fazer algo acontecer. Eu vou convidar você nessa noite, fechar os teus olhos, inclinar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração. Pastor, por quê? Porque eu quero que você use tudo que você tem. Se é glória que você tem, use tudo. Se é aleluia que você tem, use tudo. Se é lágrima que você tem, use tudo. Se é entrega que você tem, use tudo. Se é adoração que você tem, use tudo. Use sem reserva. Se entrega com todo o teu coração. Porque uma coisa é você tentar vencer sozinho, outra coisa é você se entregar na mão de Deus. Quem se entrega na mão de Deus não para no meio do caminho. Quem se entrega na mão de Deus não para por causa da crise. Quem se entrega na mão de Deus não para por falta de recurso. Quem se entrega na mão de Deus, o Senhor abre o céu e Ele multiplica o azeite, Ele multiplica a farinha. Eu vou profetizar porque eu sinto Deus nessa palavra. Haverá renovo na tua alma, haverá fortalecimento no teu coração. Você não vai parar agora, você não vai desistir agora. Se você achou que hoje era o teu último culto, o Senhor toma minha boca para te dizer: eu te renovo agora, eu multiplico as tuas forças agora. Ora baracandarábia, o Senhor te trouxe aqui para dizer: você não vai parar. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Logo em seguida eu já devolvo. Mas eu preciso que você seja sincero com você mesmo agora. Porque é muito fácil a gente parecer que a gente adora, parecer que a gente está bem, quando na verdade a gente não está. Mas se você for sincero com Deus aqui agora, você vai sentir aquilo que há muito tempo você não sente. Senhor, nessa noite, mediante a palavra a qual nós ministramos, que o Senhor direcionou a este lugar, o Senhor conhece a cada um que aqui está. O Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade que cada um está vivendo.
Senhor, mediante a esta palavra que o Senhor ministrou aqui hoje, debaixo da autoridade do anjo desta igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Se falta força, dá força agora. Se falta ânimo, dá ânimo agora. Se falta disposição, dá disposição agora. Se falta entendimento, dá entendimento agora. Se tem alguém com vontade de ser batizado com o Espírito Santo, batiza agora. Se tem alguém com vontade de falar em outras línguas, renova agora. Só não deixa, Senhor, esse povo, só não nos deixa, Senhor, hoje sairmos daqui da mesma forma que entramos. Precisamos. Então, em nome de Jesus, quem acredita vai recebendo da parte de Deus agora.